irmãos, eu venho meditando numa história dos evangelhos, e é uma história dentro da narrativa da história que precisa, para ser compreendida, de ligar os pontos, porque os evangelhos, eles narram de forma muito compacta vários eventos, e é um evento após o outro, e é muito intensa, densa a experiência dos discípulos ali com Jesus naqueles anos. E na hora que eles foram narrar os evangelhos, eles tiveram que ser bem compactos, mas a gente não pode entender isso como um convite a gente desprezar a riqueza de detalhes que estão ali, até mesmo aqueles que não estão explícitos ali, mas são fáceis de enxergar, porque existem dramas, existem questões incríveis que as pessoas viveram e que Jesus, o Filho de Deus, ali com eles, transformou e tocou. E tem uma história em particular que vem mexendo comigo há vários meses. Eu tenho meditado nela mês após mês. Eu queria compartilhar com os irmãos hoje. No final do capítulo de Lucas, Jesus tinha morrido, crucificado, ressuscitado, aparecido a vários discípulos, aparecido já para todos os discípulos reunidos. E como um último ato registrado ali em Lucas, eu vou ler Lucas 24, 44 a 53, diz assim: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei. Ele estava reunido com os discípulos, estando ainda convosco, importava-vos que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Os discípulos, enfim, entenderam. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e em que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Irmãos, isso relata de forma compacta os últimos instantes de Jesus no seu ministério terreno, sendo levado aos céus diante dos olhos daquelas testemunhas, e falando para eles aguardarem em Jerusalém, porque o Espírito Santo seria derramado. Mas, como eu falei, existe uma história dentro dessa história. Existe um detalhe aqui que às vezes passa desapercebido. Repara que a última ação de Jesus foi reunir os discípulos, ir para uma vila chamada Betânia, e ali Jesus abençoou eles e foi elevado aos céus. Betânia. Por que Betânia? Por que não Jerusalém, a cidade santa? O que tem em Betânia? O que esse lugar significava para Jesus e para os seus discípulos? Porque a última ação dele, a última vez que ele ia abençoar, soprar sobre os discípulos e seria levado aos céus, e Atos diz que depois 2 varões de branco, 2 anjos apareceram, porque esse último grande ato
Betânia? O que tinha em Betânia de tão especial? Irmãos, Betânia tem uma história maravilhosa. E eu quero ligar os pontos de alguns relatos do Evangelho e tentar montar essa narrativa. Então, era uma vez Betânia. Para a gente entender onde está Betânia, Betânia, tem um mapinha aí, mostra um mapinha, o primeiro slide. Betânia está perto de Jerusalém, uns 3 quilômetros. Entre Betânia e Jerusalém tem um Monte das Oliveiras. Sabe, tem um círculo vermelho aí, não sei se dá para enxergar no meio. É mais ou menos o Monte das Oliveiras. À esquerda desses desenhos aí é a cidade de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade grande, 50, 60 mil habitantes. Em época das festas dava 100, 200, sei lá, muitos milhares de pessoas ali naquela grande cidade. Betânia não devia ter 400 pessoas. A cidade inteira caberia nesse auditório. Era uma vilazinha. Ficava na base do Monte das Oliveiras, mas do lado oposto a Jerusalém. Tem uma foto que eu consegui na internet, vai ser muito difícil de enxergar aqui, avança, segundo slide. É uma foto de Betânia em 1890. Ao fundo você vê umas casinhas, umas árvores, lá tinha muita oliva, tinha muita árvore, pé de figo, figueira, né? Os irmãos lembram quando Jesus teve fome e amaldiçoou uma figueira porque não tinha... Ele estava saindo de Betânia. Betânia tem uma história com Jesus incrível. O último slide que eu vou deixar aí ao longo da nossa conversa aqui toda é esse aí, que é uma ilustração, que é Jesus e os discípulos do Monte das Oliveiras saindo de Betânia, subindo o caminho de Jericó, olhando para Jerusalém. Betânia, essa vilazinha de uma família muito especial, uma família de 3 irmãos. Os irmãos em geral conhecem essa história, todas, a gente está falando da Bíblia, está falando dos relatos bíblicos. Marta, Maria, Lázaro, 3 irmãos. Marta mais velha, sempre é citada primeiro nos textos bíblicos. Maria e Lázaro. Que família é essa? Ligando os pontos, havia uma outra pessoa, Simão. A Bíblia chama ele para distinguir dos outros de Simão o leproso. Mas pelos relatos bíblicos de leproso ele não tinha nada, porque ele sentava à mesa, ele comia. Eu diria que é o Simão ex-leproso. Essa casa de Marta, Maria e Lázaro, em alguns textos é chamada de casa de Marta, em outros textos de casa de Simão, o leproso. Simão, o texto não diz explicitamente, mas provavelmente era o pai de Marta, de Maria e de Lázaro. Imagina essa história, imagina uma família. Está ali, Simão se casa, tem filhos. Simão é uma pessoa próspera, tem uma casa grande, tem lá os seus bichos, consegue, sabe, ter fartura, mas não tem luxo. Mas de repente a esposa dele fica doente, falece. O texto bíblico não relata isso, mas fica claro que a esposa não está presente. E de repente Simão tem que assumir um papel de cuidar dos filhos. Imagina a dificuldade. Agora eu tenho os meus 3 filhos para cuidar. Marta, a irmã mais velha, assume o papel da casa, da mãe. E de repente, lá para frente acontece uma coisa terrível.
Simão descobre que está com lepra. Imagine isso, irmãos. Uma pessoa com lepra. Lepra é uma doença contagiosa, uma doença incurável naquela época e socialmente devastadora, porque a pessoa tinha que ser excluída da sociedade, ela teve que sair da cidade, ficar afastada fora da cidade. E agora, é claro, Simão, a lepra vai desenvolvendo, e Simão tem um tempo ainda que ele pode esconder isso, manter isso em segredo, e tomar cuidado com a família, ele vive um dilema, mas agora ele sabe que ele tem dias contados, ele vai ter que deixar a família dele, por conta própria, e agora ele tem que trabalhar com Marta, ele tem que trabalhar com a mais velha, fala, Marta, você que vai cuidar da casa. Por isso, lá na frente, as pessoas reconhecem aquela casa como se fosse uma casa de Marta. Porque ela teve que assumir a casa. E o texto bíblico não explica ali, mas de repente Simão não está mais na casa. Imagina como essa família sofreu. Imagina uma família que perde a mãe, depois perde o pai. Imagina o sustento da família, eles tinham o pai ali trabalhando presente, agora como é que fica o sustento da casa? Com certeza eles não estavam mais vivendo nos melhores dias. Só que de alguma forma, o texto bíblico mostra Simão limpo. O texto bíblico mostra Simão participando da vida familiar. Ou Simão estava afastado, a gente está entrando num campo aqui que não dá para afirmar. Mas a única hipótese é que o Senhor o curou, não tem outro jeito. Não havia cura. E provavelmente Simão deve ter se afastado, deve ter buscado Jesus enquanto Jesus rodava por aquelas bandas. A Bíblia diz em vários lugares que Jesus curou muitos enfermos, muitos leprosos. Em alguns lugares diz que ele curou todos. E eu não estou sozinho aqui, os comentaristas, você lê aqui, você lá. De alguma forma, Simão encontrou Jesus, foi curado por Jesus e pôde voltar para casa. Então agora aquela casa não é mais casa apenas de Marta, é casa de Simão o leproso. Simão o ex-leproso. E tudo isso a gente está tentando montar um pano de fundo para entender os relatos bíblicos que vão vir em seguida. O texto bíblico em Lucas 10 diz que Jesus foi para o lado de lá, aquele lado de Betfagé, que é ali, pé mesmo do Monte das Oliveiras, para Betânia. E Jesus entra em Betânia, pelo relato bíblico, ele pela primeira vez. Só que de pronto chega uma família e hospeda ele, convida ele para ficar em casa. Lucas 10, 38 diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, Betânia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta se assentava aos pés do Senhor e ouvia os seus ensinamentos. Jesus visitou muitos vilarejos, Jesus visitou muitos lugares. Jesus foi rejeitado na maioria deles. A maioria deles rejeitava Jesus. Ali Jesus encontrou uma família receptiva, uma família que... Jesus não estava sozinho, Jesus tinha uma comitiva. Imagina, pelo menos os 12 discípulos e ele, são 13 pessoas, são 13 bocas.
Não, vem para minha casa, fica aqui na minha casa. Jesus entra e é recebido ali. E aí, o texto continuando no verso 40, Lucas 10, 40, diz que Marta estava agitada. A gente conhece esse texto e imagina a situação dela, né? Por quê? Porque ela estava tendo que fazer uma comida para 13 bocas. E ela começou a ficar agitada mais ainda porque a irmã Maria estava lá sentada. A gente às vezes ouve isso, mas não entende a dimensão do que era Maria se assentar ali aos pés de Jesus. Maria, primeiro que Maria era mulher. E naquela cultura, esse ambiente ali da sala, dos homens, era inconveniente uma mulher estar ali. A mulher usava a área externa, usava a cozinha, mas quando os homens estavam reunidos ali na sala, a mulher não estava ali presente. Mas não só isso, Maria se sentou aos pés de Jesus numa atitude de discípulo. Se Jesus fosse um rabi comum, ele iria provavelmente repreender Maria. Que isso, mulher? Você não sabe que não é honroso estar aqui no meio dos homens? E como é que você se senta aqui assumindo uma postura de discípulo? Você não sabe que isso é um papel para homens? Como é que é a cultura deles? E no verso 41 Jesus responde: Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só. Maria escolheu a parte boa, e isso não vai ser tirado dela. Irmãos, Jesus tinha sido rejeitado em todo canto, e para um profeta, ele não está muito preocupado com a hospitalidade, com o gosto da comida. O que alegra o coração do profeta é ver as vidas recebendo a palavra. A hospitalidade de Marta era muito boa, tudo era muito bom. Mas a coisa mais importante, talvez a única coisa, como Jesus disse, era comer a palavra, era sentar ali e receber dele o que ele tinha para dar, era reconhecer que ele era quem ele é. E Maria fez isso. Mas o interessante é que esse encontro de Jesus com essa casa, Maria, Marta, Lázaro, de alguma forma Jesus encontrou ali um lugar seguro, uma vida tranquila, longe dos holofotes, longe dos curiosos, longe da multidão interesseira. Ele encontrou um retiro, um lugar de repouso, um lugar de intimidade, um lugar familiar. Ele encontrou uma casa. Em uma situação, Jesus falou que ele não tinha lugar onde repousar a cabeça. Ele não tinha uma casa, mas ali ele encontrou uma casa. Ele poderia parar, ele poderia descansar. Os discípulos dele poderiam ir a hora que fosse. Jesus estabeleceu uma relação de intimidade e de amizade com aquela família, com Lázaro. Imagina eles ali madrugada dentro, conversando sobre o reino, conversando sobre tantas coisas. Imagina, era um grupo familiar daquela família com Jesus. Aquilo era tremendo. Existem vários textos que mostram que Jesus ia para ali à noite. Ele estava em Jerusalém, ele ia para ali, dormia, de manhã voltava para Jerusalém. Marcos 11, 12 diz assim, que é o texto lá quando ele teve fome. Mateus 21, 17 diz: e deixando-os, saiu da cidade para Betânia, porque ele estava em Jerusalém, aí ele ficou lá, aí foi para Betânia, onde ele pernoitou. Jesus às vezes ia orar no Monte das Oliveiras, que era ali. O fato é que Jesus encontrou um lugar onde ele se sentia em casa. Ele encontrou corações que o receberam de uma forma desinteressada, de uma forma livre, total.
Ele encontrou pessoas cheias de gratidão, de louvor, que não estavam ali só para me dar isso, me dar aquilo, mas estavam ali por causa dele, pelo que ele é. Só que aí a gente vai lendo a narrativa bíblica e começa a perseguição a Jesus se acirrar. As pessoas começam a querer apedrejar Jesus, né, os judeus, e matá-lo, e persegui-lo. E começa a ficar complicado ele ficar naquela região da Judéia. E ele pega e sai, vai para outras regiões, vai rodar. E aí acontece algo complicado. Lázaro fica doente. Lázaro fica doente, vai piorando, ao ponto da família pegar alguém, provavelmente contratar um mensageiro e falar: vai lá onde Jesus está. Eu não sei onde ele estava, ele não diz, mas ele não estava na Judéia. Vai lá onde ele está e avisa ao mestre que aquele a quem ele ama está muito enfermo. Imagina essa família. De um lado, perderam a mãe, tiveram viver a perda do pai, depois tiveram o pai de volta, porque o texto diz lá na ceia que não na ceia da Páscoa, nas ceias deles lá, que Simão estava lá com ele, sentado ao lado de Jesus. Então eles tiveram o pai de volta, só que agora Lázaro está doente, uma doença para a morte. E eles creem, eles sabem que a solução está ali. Gente, nós somos amigos íntimos de Jesus, ele vive com a gente aqui. Não precisamos temer, ele vai vir, vai resolver o problema. Jesus está no barco, Jesus está com a gente. Glória a Deus. Essa é a nossa vida, essa é a nossa realidade aqui, nós. Jesus está com a gente. Amém. Vamos lá, manda avisar o mestre, porque é só falar com ele que vai estar resolvido. O texto em João 11 diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Lázaro foi seu caçula pela ordem. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Imagina a angústia da família. Imagina por que Jesus está demorando, por que ele não saiu de lá ainda? Por que ele não chegou? Por que ele demora tanto? Imagina o próprio Lázaro, cadê Jesus? Naquela hora, sabe, que a nossa fé começa: será que ele está realmente olhando por mim? Será que realmente ele está, sabe, me vendo aqui? Será que ele realmente me ama? Será que ele realmente se preocupa com o que está se passando aqui comigo agora? Então, Jesus demorou 2 dias, e no verso 7 diz assim: depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos: mestre, mas os judeus procuram apedrejar-te e você voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se andar de noite, tropeça. E Jesus vai falando, e ele fala que Lázaro adormeceu. E mais para frente ele fala explicitamente: não, Lázaro morreu.
E aí Tomé, ótimo, né? Fala assim, então tá bom, então vamos para lá que a gente morre também, tá tudo bem. Agora, imagina lá na vila de Betânia. Imagina, Lázaro morreu. Enterro, sepultamento, passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, Jesus nem apareceu. Judeus vindo de Jerusalém ali, visitando tal, né, os conhecidos, família inconsolável. Imagina os pensamentos, imagina os questionamentos, os porquês, por quê, Senhor, por quê? O verso 17 continua dizendo assim, chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Olha, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém, 3 quilômetros mais ou menos. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para se consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. Tinham 2 caminhos principais, tinha um caminho de Jericó e tinha um caminho lá de Betfagé, passavam por cima, enfim, passavam no Gólgota, enfim, tinha um caminho lá por cima. Não sei por qual caminho Jesus veio, mas ela saiu ao encontro. Maria ficou em casa. Maria devia estar desolada, Maria devia estar... Marta, né, agitada, ela saiu correndo. E disse Marta a Jesus, quando encontrou ele no caminho, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Olha o coração dela. Senhor, por quê? Porque o Senhor deixou isso acontecer. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Eles começam uma conversa sobre ressuscitar, e Marta fala, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Jesus fala, não. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Todo que crê em mim não morrerá. Você crê nisso? O verso 28 é interessante, porque diz assim, tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele diz em particular, o mestre chegou e te chama. Jesus queria falar com Maria. Maria devia estar ferida, devia estar angustiada, devia estar desanimada, devia estar semblante caído, devia estar arrebentada na fé dela. Enfim, Jesus falou, não, quero falar com Maria, chama ela. E aí ela, ouvindo isso, foi depressa até com Jesus. O verso 30 diz que Jesus ainda não tinha nem entrado na aldeia. Jesus ficou do lado de fora. E ela veio, conversou com ele ali, mais em particular. Quando Maria chegou, o texto diz no verso 32, que quando ela chegou perto de Jesus, ela se lançou aos pés e disse, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus, vendo a chorar e vendo os judeus que acompanhavam, ele se agitou, se comoveu, porque para ele era difícil aquilo. Irmãos, entendam, ele tinha um propósito. Para ele era difícil ver aquela família sofrer. Para ele era difícil. O coração dele era acabar com aquele sofrimento rápido. O coração dele era que nem tivesse acontecido aquilo. Mas havia um propósito. Enquanto a família me chorava, eu falava assim, por quê? Por quê? Por quê? Porque o Senhor abandonou a gente, porque o Senhor...
Ele olhava e falava: eu não abandonei vocês. Se eu pudesse, eu livrava vocês de tudo isso, mas eu preciso fazer isso porque há um propósito, há um objetivo nisso. E aí Jesus perguntou onde tinham sepultado Lázaro. Ele foi até lá, e o texto diz que Jesus chorou. Jesus chorou, porque Lázaro era amigo dele. Aqueles 2 dias que ele teve que ficar lá, esperando, depois de dizer que Lázaro morreu e ter que segurar, foram muito difíceis para Jesus. Quando ele chega ali e vê o amigo dele morto, ele sofre, ele chora. Verso 36 diz: então disseram os judeus: vede quanto o amava. E aí João diz que Jesus se agitou de novo. Ele se encaminhou para um túmulo. Era um túmulo grande. A família devia ter aquele túmulo já reservado. A família devia ter tido posses. Era um túmulo grande. Tinha uma pedra. E Jesus disse: tirai a pedra. E Marta, a irmã, disse: Senhor, mas já cheira mal, são de 4 dias já. Ele não quer ver um defunto. Ele não está indo lá para se despedir do amigo. Ele disse: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão, para que creiam que tu me enviaste. Havia um propósito naquilo. Tendo dito isso, te chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E agora você imagina Lázaro. Lázaro ficou enfermo, ficou na cama, viu suas forças se esvaindo, morreu. De repente retorna a consciência. De repente, o que está acontecendo? É a voz do mestre chamando: vem para fora. Estou enrolado, não estou. Imagina o que é isso, irmão. Glória a Deus, aleluia. E meio desajeitado, Lázaro consegue sair todo enrolado, todo enfaixado. O texto diz: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixar ir, livra ele, deixa ele solto. E aí muitos que estavam ali dentre os judeus, que vieram visitar Maria, por causa do falecimento de Lázaro, vendo o que Jesus fez, creram nele. E depois disso aconteceu uma revolução naquele lugar, porque a notícia se espalhou, e Jerusalém inteira vinha querer ver que história é essa, porque não tinha como negar a morte de Lázaro. Não tinha como negar. Eram 4 dias já de luto. Eram 4 dias de pessoas visitando, voltando, todos em Jerusalém. Não podiam negar que realmente Lázaro tinha morrido. Talvez Lázaro não fosse a pessoa mais conhecida de Jerusalém, mas tinha lá sempre alguém que conhecia alguém que: não, fui lá, eu vi, eu estava morto. E de repente a notícia se espalha, e os judeus começam a ir para Betânia e ver. E o texto bíblico diz que os judeus, o sinédrio, as autoridades judaicas, agora não queriam matar mais apenas Jesus, queriam matar Lázaro, porque por causa daquilo muitos judeus estavam crendo. E Jesus se reúne ali com a família e fala: olha, eu preciso vazar, eu preciso sumir. Se o clima já estava quente antes de eu vir para cá, antes disso tudo, agora ferveu. E os discípulos partem. Aquilo foi uma bomba na Judéia, aquilo foi uma bomba em Jerusalém.
E aquilo foi algo extremamente importante, porque Jesus iria ressuscitar. Jesus iria ressuscitar, e ele tinha que deixar uma prova, uma amostra, de que ele tem poder de ressuscitar os mortos. Aleluia. E aquilo era uma prova inquestionável. Glória a Deus. O Pai escolheu o Filho para dar a vida por nós. Jesus escolheu o amigo dele ali, o hóspede que o acolheu, deixou ele morrer, ressuscitou ele. Às vezes nós não entendemos o que Deus faz na nossa vida, porque Ele faz. Mas Ele nos ama. A primeira coisa que a gente não pode de forma alguma perder de mente é que Ele nos ama muito. Que se a gente sofre, Ele sofre mais. Que Ele tem poder sim para fazer assim e resolver. Mas se Ele não faz assim é porque Ele tem um propósito, porque Ele tem o domínio de tudo. E Ele sabe. Jesus saiu com os discípulos de Betânia. E era bem complicado ele voltar, porque tinha um momento, né? E ele sempre fugia de um embate, porque ele seria morto, mas ele tinha um propósito de ser morto na cruz, naquele momento, naquele instante, naquele segundo escrito lá na eternidade, antes da fundação do mundo. Então, ele se afastou daquilo. Mas Betânia era um lugar especial. Aquela família era uma família muito especial. E quando chegou o dia, quando chegou a época, quando se aproximava aquela última Páscoa, quando se aproximava aquela hora mais sombria da vida terrena de Jesus, do ministério dele, quando a sombra da cruz começava a bater perto dele, ele sentiu um desejo de ir para Betânia. Eu preciso de um retiro em Betânia com os meus amigos, com aquele lugar que me acolhe, aquele lugar onde eu me sinto em casa. João 12:1 diz que 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos, e deram ali uma ceia. E Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Jesus passou 6 dias com aquela família, com seus discípulos e com aquela família, naquele vilarejo, naquela casa, se preparando para o que vinha. Marta fez uma festa, Marta preparou um grande banquete, uma grande ceia. O texto diz que Simão estava lá, Simão, ex-leproso, do lado de Jesus, o anfitrião, de volta na casa, o pai, os filhos. Mas não ia ser a última vez que Jesus ia botar os pés em Betânia. Ainda tinha mais uma. Jesus pede para os discípulos prepararem um lugar para ele ter a ceia da Páscoa. Só com os discípulos, afastado. Havia algo específico para ser feito naquele dia. Ele instituiu o que nós vamos fazer aqui hoje. Ele ia deixar aquilo como uma marca, um símbolo, um memorial, um gesto de aliança com Ele e entre nós, como corpo. E Ele foi com os discípulos, Senhor, a Páscoa, partiu o pão, partiu o cálice. Depois Ele
foi orar no Monte das Oliveiras, vigiar porque estava se aproximando, e todos conhecem a angústia daquele momento terrível. Jesus foi preso, humilhado, crucificado, morto. Eu não sei quantos. Jesus tinha dito claramente para os discípulos mais próximos que ele ia ser morto, mas ele ia ressuscitar. Mas eu não sei quantos realmente entenderam isso. Tem um que eu sei que entendeu: Lázaro. Lázaro sabia o que é isso. Lázaro é alguém que não tinha dúvida sobre o que significava voltar dos mortos, ressuscitar. Talvez pudesse até ter alguma dúvida, mas o próprio Senhor, mas ele viveu isso. Agora, Jesus ressuscitou dos mortos. E a gente conhece a história, tanta gente, Maria Madalena, vai, vê, volta, corre, anuncia, vai um discípulo, corre na frente do outro, e começa, mas o mestre ressuscitou, o mestre citou, o outro não creio, e cadê? E aparece no caminho de Emaús, e vai e volta. Jesus aparece para várias pessoas. Até que Jesus aparece para todos os discípulos, e voltamos ao texto que nós lemos no início, em Lucas 24, 44, quando ele diz, né, essas são as palavras que eu falei para vocês, quando eu estava com vocês, que importava que se cumprisse o que estava escrito sobre mim. E ele vai discorrendo sobre as escrituras, que importava o Cristo padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Jesus estava afastado de Jerusalém nesse momento aqui. Os discípulos não estavam em Jerusalém, o clima estava meio pesado. Eles estavam com medo de seus próximos. E Jesus se reuniu com todos eles e falou: vocês são testemunhas dessas coisas. E agora vocês vão para Jerusalém. E vocês vão aguardar em Jerusalém. Vocês não vão correr do pau, não. Vocês vão aguardar em Jerusalém, porque vai descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês vão ser revestidos de poder. E vocês vão ser minhas testemunhas lá. E nos confins da terra, na Judéia inteira, em todo mundo. Só que antes, nós vamos para Betânia. Lucas 24:50 diz: então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Estavam ali os discípulos, família, Marta, Maria, Lázaro, Simão, talvez outros, porque quando a gente vê lá em Jerusalém, era um grupo de 120 pessoas que estavam lá vigiando, orando, quando houve o derramar do Espírito Santo. Então provavelmente esse grupo todo estava ali, pelo menos 120 pessoas reunidas ali em Betânia. E aconteceu que enquanto os abençoava, ia retirando-se deles, sendo levado para os céus. Atos, falando desse mesmo dia, desse mesmo momento, no verso 7 diz assim: não vos compete conhecer tempos ou épocas. Jesus falando, né, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus estava em Betânia, tanto em Jerusalém, aqui do lado, vocês tanto temem, mas na Judéia inteira, Samaria, confins da terra, o mundo inteiro. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas?
esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Foi fincado um marco da volta de Jesus, não em Jerusalém, mas em Betânia. Esse mesmo Jesus que subiu ao céu vai voltar. Esse momento foi em Betânia. Que lugar é esse, Betânia? Que casa é essa de Maria, de Marta, de Lázaro? É um lugar onde o Filho de Deus, que foi rejeitado por quase todos, por todos os lugares que ele entrava, um lugar onde ele se sente em casa, é um lugar onde Jesus é cercado de amigos, não por gente curiosa, não por gente interessada no milagre e vou embora, interessada na comida e vou embora. É gente que é interessada nele porque sabe que ele é o Cristo, interessado não no que ele pode fazer, mas interessado na presença dele. É um lugar de gente eternamente grata a Deus, cujo louvor não cessa nos seus corações, porque eles sabem quem é Deus, porque eles sabem o que Deus fez com eles, na vida deles. Não é uma história do vizinho, é uma história deles. É gente que dispôs a sua vida, o seu tempo, tudo que tem para servir a Jesus e aos seus discípulos. Gente que abriu as suas casas e falou: olha, está aqui, a hora que você quiser, vem para cá, os seus discípulos, minha vida, minha casa, os meus bens, tudo está aqui. Da última vez, naqueles 6 dias, quando Jesus estava lá, Maria fez uma coisa, um gesto. Maria pegou um vidro de bálsamo finíssimo, um perfume, que custava 300 denários. Irmãos, 300 denários é o salário de um ano de um trabalhador. Vamos colocar aí por baixo 10 mil reais, bem por baixo, 10 mil reais. Ela pegou um vidro desse perfume, provavelmente isso era um presente de família, como se fosse uma joia de família, sei lá, uma herança da mãe, alguma coisa que ela tinha de muito precioso em casa. Talvez ela fosse usar aquilo quando ela se casasse. Ela pegou e derramou tudo em Jesus e perfumou o lugar todo. Judas ficou todo revoltadinho, né? Filho do diabo. Mas esse dinheiro aí podia dar aos pobres. Aquele lugar, Betânia, era um lugar de gente com coração grato, um coração que dispunha tudo que tinha. Eles não tinham nada como propriamente deles. Tudo que eles tinham era para servir o Senhor. Betânia é um lugar de cura, é um lugar de restauração, é um lugar de refrigério, é um lugar de ressurreição, é um lugar de visitação de anjos, é um lugar de subir aos céus. Betânia é a igreja viva. Betânia é a igreja viva porque é a igreja real, é a igreja que tem Jesus presente, vivo. Betânia não é um ajuntamento de religiosos. Betânia não é gente que, sabe, é gente que vive na presença do Mestre. Irmãos, nós vivemos dias onde Deus está fazendo uma coisa nova. Presta atenção nisso. Deus está fazendo uma coisa nova. Deus está falando de uma forma especial. Deus está trazendo gente que estava afastada. E não foi nem uma comitiva que juntou e trouxe a pessoa da mar. Deus falava assim: vem cá. Vem cá. Deus está dando sonhos. Deus está dando visões. Se liga. Se liga. Porque Deus está fazendo algo. Onde que você está? Você está aqui? Você está em Betânia? Você está na casa? Ou você é curioso? Se liga, Deus está fazendo uma coisa nova. Glória a Deus, aleluia.
Irmãos, a vida da igreja é uma vida rica de presença e de poder de Deus. Aleluia. A alegria de estar na presença de Deus tem a ver muito com saber quem Deus é, pelo que Ele já mostrou na minha vida, na vida do meu irmão, pelo que nós vemos Deus fazendo, derramando o amor dEle, derramando restauração, derramando conversão, derramando cura, derramando milagres, derramando coisas tremendas. Nós estamos encerrando e vamos tomar a ceia, mas eu quero deixar uma palavra. Deus, no final de janeiro para cá, começou a falar de uma forma muito específica comigo, muito específica. Glória a Deus. Aleluia. E eu comecei a ficar atento e vi que Deus estava falando de forma muito específica com muita gente. Glória. Tem algo, irmãos, lindo, e eu quero estar nisso. Aleluia. Sabe, Deus, vamos fazer esse retiro, um retiro espiritual. Ei. Deus quer corações sedentos. Vejo gente reclamando que Deus não faz tantos milagres, não faz isso, não faz aquilo. Cadê a nossa sede? Cadê a nossa fome? Cadê a nossa disposição? Quem topa entrar num propósito de jejum, oração por retiro? Aleluia. Levanta a mão. Glória a Deus. Vamos fazer isso? Ei. Esse retiro é uma oportunidade, irmãos. Um lugar maravilhoso, mas é uma oportunidade da gente parar e orar, da gente parar e buscar a Deus, da gente, no meio da tarde, ser surpreendido. Eu já vi isso muitas vezes. Meu Deus. Da gente estar lá, batendo um papo, um grupo jogando bola, e daqui a pouco chega alguém: irmãos, o fogo está caindo ali, e todo mundo vai para lá porque o fogo está caindo. E é no meio da tarde. Você crê nisso? Amém. Você crê que Deus pode fazer algo novo nesse ano na nossa história? Irmãos, é cada um de nós, é individual. Porque enquanto em Betânia tudo aquilo estava acontecendo, tinha um monte de gente em Jerusalém alheia. Então sai de Jerusalém, vem para Betânia. Jesus está lá. Aleluia. Vem para Betânia. Tem algumas coisas que eu não posso falar aqui hoje pelo tempo, porque não é para hoje, mas o Senhor está fazendo algo novo. Toma posse.